Olá, uma ótima noite para todos que nos acompanham. Daqui a alguns instantes nós vamos fazer oração em favor de todos que participam dessa mensagem que nós vamos dar bem rapidamente. Deus abençoe o Jean, Dona Francisca, a Dona Ana Márcia, a Claudemir também e tantos outros que nos acompanham e que vão acompanhar logo depois. Eu quero, antes dessa oração, me dirigir àquelas pessoas que estão passando por situações, ainda que sejam situações recorrentes, ainda que sejam situações que já vêm acontecendo já há algum tempo e que buscam sair desse marasmo, dessa melancolia, porque a melancolia nada mais é do que uma tristeza profunda e muitas vezes algo que já vem ocorrendo já há um determinado tempo, que leva muitas vezes a pessoa a viver esse momento de profunda tristeza e depressão. Aliás, a depressão surge da melancolia. Na década de 50 se falava muito a respeito de melancolia. Hoje as pessoas criaram esse fenômeno chamado depressão, que a psiquiatria tenta definir como uma doença. Alguns doutos dizem ser uma doença, outros dizem não ser, mas na verdade a depressão é um mal espiritual que acomete a população de uma maneira astronômica. Quase que 300 e tantos milhões de pessoas sofrem desse mal, desse fenômeno. Isso decorrente de alguns fatores. Pessoas que muitas dizem que a depressão é falta de propósitos, falta de objetivos. E com isso faz com que a pessoa, de forma retroativa, traga essas decepções e frustrações para dentro de si, culminando, muitas vezes, em alguns casos até, em outras situações, como muitos alegam que o suicídio é um braço da depressão, mas nem todo suicida foi deprimido, enfim. A Bíblia fala, por exemplo, de um profeta chamado Elias, o homem do fogo, profeta de Deus, que fez o fogo descer através da sua fé no Monte Carmelo. A Bíblia diz que ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu para si a morte. Veja, um homem como Elias, que dias depois, anteriormente àquela situação, havia desafiado os profetas de Baal, a rainha Jezabel, Acabe, o rei, e clamado a Deus e determinado que o Deus verdadeiro derramaria fogo e ali ficaria confirmado quem era o Deus de fato que deveria ser cultuado. E esse mesmo homem, horas depois, estava buscando sair daquele momento tão difícil, porque debaixo da ameaça da rainha Jezabel, que havia determinado que se o encontrasse o mataria, então ele procurou se esconder, foi ao deserto, numa caverna, ali ficou por um tempo. E o anjo apareceu e disse: já basta, disse Elias ainda, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo daquela árvore, de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e ele comeu e bebeu. Ou seja, nós vivemos numa sociedade super exigente e acelerada. E quantas não são as pessoas que são consumidas por esse mundo extremamente exigente, estressante, e em meio às impossibilidades de acompanhar o êxito que é tão determinado, definido e prometido, as pessoas se entristecem, fazem com que a sua alma adoeça. E aí que há necessidade de se buscar, através da fé, através da palavra de Deus, do Espírito Santo, a cura, o tratamento para aqueles que trazem essas decepções, essa tristeza profunda e constante no coração. O Senhor Jesus disse, em algumas passagens da Bíblia, ele citava e mencionava isso repetidas vezes, nós
passaríamos por lutas, enfrentaríamos aflições, mas que tivéssemos o bom ânimo. E esse bom ânimo, quem dá é o Espírito Santo. Não é uma alegria externa, mediante vários fatores que acontecem e que nos deixam extremamente felizes e realizados, mas uma alegria que se inicia internamente. A partir do momento que você recebe essa paz interior, essa alegria que não é passageira e que não permanece mediante fatores que possam trazer algum estresse ou ainda alguma tristeza, ela é permanente e constante. Isso é obra do Espírito Santo. Por isso eu quero, antes dessa oração, chegar até você, que talvez esteja agora nos acompanhando, ainda que na sua casa, mas passando, vivenciando momentos extremamente difíceis dentro do seu lar. Pessoas que por conta de relacionamentos que não deram certo, elas entram e saem de relacionamentos, de negócios, e vão tentando buscar felicidade através de um parceiro, através de uma outra pessoa, e não conseguem, elas ficam extremamente decepcionadas, e com isso perdem a vontade de viver. E a fé é que nos impulsiona através da presença do Deus Altíssimo, para que a alma seja curada e sarada. Nós falávamos hoje mais cedo que nós somos uma trindade, corpo, alma e espírito. E a partir daí, a alma desses três elementos é a parte mais importante, e não só mais importante, que necessita de maiores cuidados e uma atenção maior, que é a alma, porque dos três ela é eterna, é a que permanece para Deus ou sem Deus, para a eternidade com Cristo ou sem Cristo. E isso nós definimos em vida, porque hoje em dia as pessoas vivem num corre-corre tão estressante que muitos alegam não ter tempo para ler uma Bíblia, para ir a uma igreja, para se buscar a Deus, para se orar. Ela diz, não, eu não tenho tempo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outras coisas, eu tenho outros afazeres, considerando ou desconsiderando que a presença de Deus seria o fator mais importante para, quem sabe, sanar todos os problemas que se tem vivenciado. Então eu quero orar por você. Nós estamos nesta semana num propósito de oração e de jejum. Oração e jejum. Nós estamos na semana, nessa primeira semana de junho, hoje o terceiro dia, onde estamos definindo como a semana das grandes vitórias. A Bíblia diz que Deus dá vitórias ao seu fiel, Deus dá vitórias ao seu povo. Não significa dizer que por Deus nos dar vitórias, que nós estaríamos isentos, ou estamos isentos de passarmos por lutas e dificuldades. Nós jamais estaríamos livres de enfrentarmos tais situações, porque senão o Senhor Jesus teria as evitado. Mas nós, ainda assim, passamos por isso exatamente para nos fortalecermos, para buscarmos a cada dia, progredirmos espiritualmente e buscarmos cada vez mais a dependência de Deus. Quando você se torna dependente do Senhor, você se torna mais forte e, consequentemente, você vai encontrar forças para lidar com os problemas que você lida no trabalho, em casa, com vizinhos, com filho, com marido, com esposa, porque tudo isso faz parte. Enquanto vivermos no mundo que nós vivemos, assim como Elias, nós vamos estar sujeitos a alegrias e tristezas, mas isso não pode, de maneira nenhuma, alterar ou confundir a sua definição de salvação. O problema é que as pessoas focam nas pessoas, nas religiões e vivem um cristianismo sem Cristo. Quando elas colocam a fé em Cristo, o seu alvo passa a ser o Senhor Jesus. E a partir daí, ela entende que uma vez ele fazendo parte dessa estrutura que é a nossa vida, que é temporária, então ela entende que se ela quer a eternidade, o Senhor Jesus tem que fazer parte de tudo isso. Então vamos clamar a Deus. Se você lida com depressão, com a tristeza, com a melancolia, com a angústia, a ansiedade e tantos outros derivados dessa palavra,
esse fenômeno chamado depressão, que é um mal, não a doença, segundo a psiquiatria, coloca como doença, mas eles mesmos não encontram uma definição exata, uns dizem sim, outros dizem não, mas uma coisa eu sei, há um especialista que é essencialmente capaz de pôr fim a essa tristeza no corpo e na alma, que é o nosso Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor, mais uma vez nesta oração das 18 horas, do entardecer, do crepúsculo, nós nos colocamos diante de Ti. Porque quantas pessoas, quem sabe, que passaram o dia dentro de um quarto, isolados, deprimidos, amargurados, entre uma leitura de um livro, entre um vídeo, entre uma página de internet, entre uma ligação e outra. Quantas pessoas que já cogitaram a ideia, a hipótese do suicídio, quantas que já pensaram e disseram, olha, eu tenho que sumir, desaparecer, para que tudo isso acabe. E na verdade, Senhor, a raiz de todo esse sofrimento é a ausência, a falta da Tua presença. A falta ou a ausência da Tua presença só fortalece a cada dia esse sofrimento e essa dor que vai se ramificando e, consequentemente, ela vai se proliferando para outras áreas. E com isso, o sofrimento é inevitável. Mas eu sei daquele que diz a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que diz que nós não ficaríamos ou não estaríamos órfãos, porque o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. E se nós o buscarmos, o Senhor se deixa achar. Então eu quero, nesse momento, determinar que todo aquele que ora, que participa desta oração conosco, que está convivendo a cada dia, meu Pai, com esse braço da depressão que é a ansiedade, que por sua vez origina-se de uma melancolia, algo que era muito falado antigamente, que hoje já não se fala mais, mas hoje se utiliza a palavra depressão para justificar uma tristeza e uma angústia profunda, mas que só a Tua presença é capaz de pôr fim a tudo isso. Então visita essa pessoa que está doente no corpo, seja uma doença física, seja uma doença emocional, psicológica, ou ainda uma enfermidade na alma decorrente aos problemas que ela enfrenta. Aos problemas, muitas vezes, por falta de recursos financeiros, por uma decepção amorosa, familiar, por brigas familiares, por uma infinidade de outras situações. Eu sei que Tu és aquele que tudo pode e que nenhum dos Teus planos, segundo a Bíblia, pode ser frustrado. Então, meu Deus, manifesta o Teu poder para alcançar a todo aquele que ora conosco, porque a oração é uma ferramenta, a oração é uma arma extremamente poderosa que consegue combater o mal pela raiz. E na oração nós nos conectamos com o Criador, aquele que criou todas as coisas, porque até a ciência ela entende que tudo foi feito pela fé. Sem a fé nada existiria. Então traga a saúde, a libertação, traga a paz para todos que oram conosco, apresentando fotos, peças de roupa, aqueles que enfrentam agora lutas internas e externas. Como diz o Senhor, ainda que o homem exterior passe por lutas, o homem interior se renova a cada dia. Nós oramos e declaramos a Tua bênção. Consagra a Deus esse azeite para orarmos, onde nós oramos por todos aqueles que socorrem, que ajudam esta obra, para que possamos continuar ajudando outras pessoas, para que possamos continuar, Senhor, socorrendo aqueles que estão a um passo
da morte, da destruição. E o pior de tudo, a perda da salvação. Consagra esse santo azeite e todos os que dizimam, que ofertam nesta obra, uma vez que nós estamos colocando nesse recipiente que aqui está em oração e jejum, nós oramos e determinamos a bênção, já que a tua palavra diz que Deus dá grandes vitórias ao seu povo. Dê vitórias neste que é o último mês desse primeiro semestre. Olha, graças a Deus, que Deus abençoe a todos que acompanharam a palavra, a oração. Eu convido você, como a Rose, a minha mulher, colocou aqui, segue o nosso endereço, Avenida Floriano Peixoto, 2326, bairro Brasil, aqui no próximo do Atacadista Martins. Deus abençoe minha querida Dona Denise, Deus abençoe Dona Bernadette, Dona Francisca, o Gerard, a Dona Lourdes, a Dona Geni, o Bispo Andy, a Leila Fátima, o Jean, o Jefferson, seu Sérgio, meu amigo. Deus abençoe o senhor, seu Sérgio, Marcos Vinícius e a todos os demais que nos acompanham. Fraga Elias, que pediu endereço. Nós, o Erley Pedro, enfim, a todos que nos acompanham, a Claudemir, enfim, nós estaremos nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, num culto que eu denomino como a cura do corpo e da alma. Porque quando a alma ela está bem, ainda que o corpo esteja sujeito às adversidades e aos desafios do dia a dia, você vai encontrar dentro de si forças suficientes para lidar com os problemas. Por isso que é muito importante, já que esse fenômeno chamado depressão afeta hoje quase que 300 e tantos milhões de pessoas pelo mundo sofrendo com isso decorrente a essa devastação de problemas que lidamos no dia a dia. Precisamos buscar. Eu convido você a estar conosco nesta quarta-feira, 7h30 da noite, você de Uberlândia, do Triângulo, venha participar, venha se tratar espiritualmente, estaremos juntos. Avenida Floriano Peixoto, 2326. Que Deus abençoe. Aqueles que estiverem de longe poderão acompanhar também, que a gente costuma transmitir, mas aqueles que puderem estar presencialmente será muito bom. Que Deus abençoe, não deixe a sua alma ser acometida desse mal. Busque em Deus, na sua palavra, busque no Espírito Santo, busque na pessoa do Senhor Jesus, porque são elos importantes e essenciais para esse tratamento interior. Que Deus abençoe, uma ótima noite de terça-feira, e aqueles que quiserem ajudar a obra da Igreja Fonte, no espiritual, no social, nós vamos deixar aqui abaixo o nosso Pix, o WhatsApp da Corrente do Bem. Deixe o seu nome para a Corrente do Bem. Nós temos também uma corrente onde nós oramos 24 horas pelas pessoas, o 31 94 93 91 93. Nos procure, envie aqui no Zap para a gente inserir você nesse propósito de oração. Que Deus abençoe, uma ótima noite e até amanhã. Nós vamos incluir aqui os nomes para orarmos e determinarmos a bênção sobre todos. Deus abençoe. Dá licença.